Oi, pessoal, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está começando neste Série Notícias, segunda edição, de um jeito um pouquinho diferente, cada um na sua casa, mas, claro, de olho no noticiário aqui para passar tudinho para você nesta tarde de segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Hoje teremos aqui na nossa programação Luiz Costa Pinto, também Jamil Chad e meu parceiro Rodrigo Viana, que está a postos para conversar comigo. Ele que não está em casa, está viajando, está dando uma descansada, mas com direito a plantão também, né, Rodrigo? Obrigada por me fazer companhia, hein? Não soltar minha mão. Boa tarde. Isso. Gabi, muito boa tarde. Estou gostando do seu cenário aí, com a linda bandeira pernambucana ao fundo, né? E a gente tem um meio de feriado, mas com notícias internacionais, e o Isso. ICL pautando aí os portais, a mídia, acho que nós vamos começar por aí, né? Com esse destaque nas manchetes nacionais hoje, que veio do noticiário aqui do ICL, né? É isso aí, Rodrigo. Já adiantando esse artigo exclusivo para o ICL Notícias, que quem escreveu foi o ministro do Supremo, Flávio Dino, defendendo uma nova reforma do Judiciário. A gente vai comentar aqui todos os. Daqui a pouco o Luiz Costa Pinto chega também para falar de bastidores dessa história, mas o que ele diz, né? Que a intensificação das discussões sobre o desempenho do Supremo aconteceu depois de sucessivas decisões sobre temas importantes que envolvem grandes interesses, por exemplo, fake news, intervenção militar, emendas parlamentares, defesa da democracia. Ele diz o seguinte, que as reformas são bem-vindas quando inspiradas pelo interesse público e revestidas de consistência técnica. A gente preparou aqui um trecho, uma tela que a gente vai colocar aqui. O ministro recorda reformas anteriores também, mas diz que chegou a hora de mais uma reformulação. Então, abre aspas. A nova reforma do Judiciário deve ter como foco um sistema jurisdicional capaz de prover segurança jurídica e acesso a direitos, com mais velocidade, confiabilidade e justiça. O Brasil precisa de mais justiça, não menos, como parecem pretender certos discursos superficiais sobre uma suposta autocontenção, vista como uma pedra filosofal. O ministro, Rodrigo, eu já quero começar essa conversa, daqui a pouco, como eu disse, né? Lula Costa Pinto chega aqui também, mas perguntando, e me parece que em algum momento se cruzam as propostas do Flávio Dino, agora nesse artigo exclusivo para o ICL, e também do ministro Edson Fachin, falando do Código de Conduta, o que ele propõe de Código de Conduta para o Supremo, que precisa, nas palavras dele, ser atualizado, talvez por um viés mais da moralidade, mas o Flávio Dino fala de uma necessidade de uma justiça mais célere, né, mais rápida para atender a sociedade. Muito bem, Gabi. O que me chama a atenção, né? Primeiro, esse fato que você acaba de trazer aí, ministro Flávio Dino escreve um artigo a convite do ICL Notícias, e nesse artigo, publicado em nosso portal, ele propõe uma reforma do Poder Judiciário. Aí a gente pode observar assim e falar, bom, está na mesma linha do Edson Fachin, que está propondo um código de condutas para conter os ministros, estabelecer regras. Eu diria que só em parte, Gabi. Fachin e Flávio Dino, e a novidade do dia é o Flávio Dino, os dois coincidem na ideia de que precisa ser feito algum tipo de regulação no judiciário. O Edson Fachin, no entanto, adota aquele discurso mais moralista, tradicional, do tipo, precisamos reduzir os penduricalhos, os excessos, precisa ter regras, os ministros não podem ficar pegando avião de empresários, tem regra para dar palestra, para ter um segundo emprego, se você vai ter uma empresa, se não vai. É mais um manual de conduta e um código de ética interno para os juízes do Supremo, para os magistrados do Supremo. Isso é uma coisa. E eu acho que até certa medida, em certa medida, é necessário. Outra coisa diferente é que o Flávio Dino está propondo é uma reforma institucional, sob a ideia de que ok, o Poder Judiciário aceita que é necessário se reformar, mas não com essa agenda,
com essa agenda que no passado se falava udenista, né? Que é aquela ideia de que a moralidade pública, etc. É preciso também ter cuidado com o dinheiro público, e aqui ninguém é contra isso. Mas o que o Flávio Dino diz não é para colocar menos justiça no Brasil, é para fazer mais justiça no Brasil. Não é com a ideia de tem que diminuir o número de juízes. Não. O Brasil precisa de justiça lá na ponta para a população. Então, reforma do judiciário, sim, mas com uma outra pauta. Acho que foi isso que o Flávio Dino trouxe hoje nesse artigo, que a gente vai depois detalhar aqui com o Luiz Costa Pinto, que está em Brasília, e deve ter mais bastidores sobre isso, Gabi, mas eu coloco só nessa primeira fala essa diferença, e também o judiciário, de certa maneira, aceitando que essa vai ser uma pauta da extrema-direita nos próximos meses, ir para cima do Supremo, pedir até impeachment de ministro do Supremo. E aí, quando vem o Flávio Dino e diz, não, o judiciário precisa de mudanças. Quando vem o Fachin e diz, precisa de mudanças, a Carmen Lúcia, você, de certa maneira, dá argumentos para esvaziar um pouco esse discurso da extrema-direita, que está muito forte, e vai ser forte durante a eleição também, Gabi. Muito bom, Rodrigo, já essa sua primeira fala, e eu quero aproveitar e convidar todos que estão nos acompanhando. Aliás, o pessoal está chegando ainda, né? Comecinho de programa. Então, enquanto o pessoal vai se aconchegando, eu quero convidar todo mundo para participar aqui do nosso chat, mandar sua mensagem e também de votar na nossa enquete. Já está aberta, a nossa equipe preparou aqui a pergunta que é: você acredita que o judiciário passará pela reforma necessária já nos próximos anos? Sim ou não? Então, você vota, comenta, que a gente vai acompanhar aqui também. O Luiz Costa Pinto está chegando também, diretamente de Brasília. Rodrigo, aqui o Flávio Dino ele sugere 14 iniciativas, né, que vão desde revisão de capítulo do Código Penal até medidas para reduzir o número de processos, como eu falei, né, tentar deixar a justiça mais célere. E tem o fim da aposentadoria compulsória também como punição e da multiplicação dos penduricários, que já são temas que o ministro Flávio Dino vem defendendo já há algum tempo, né, Lula? Boa tarde para você. Queremos saber também os bastidores e até onde, o Rodrigo estava falando, né, até onde isso se cruza com a proposta do Código de Conduta do Fachin. Isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, o ministro Flávio Dino, ele no final do artigo, ele diz que essa reforma proposta é para transformar o Poder Judiciário em algo rápido, acessível e confiável. Nesses 14 pontos, Gabi, entre eles, ele está propondo a criação, né, de novos tipos penais que punam o próprio judiciário. Magistrados que demorem demais a tomar decisões e, com isso, prejudiquem entes que foram buscar a justiça. Ele pretende que haja a criação também de tipos penais que punam a corrupção no judiciário, a má administração judicial, né, e varas ou instâncias definidas e determinadas para apurar crimes de corrupção dentro do judiciário. É claro que, como disse o Rodrigo e bem lembrou aqui, essa não é uma proposição udenista, né, daquela história de dizer vamos reduzir o tamanho porque é disso que precisamos, não. Ele está focado no sentido de ofertar à sociedade mecanismos de uma justiça efetiva, de um poder judiciário que funcione a tempo, né, daquilo que a sociedade exige, né, e que puna por dentro. A última reforma do judiciário, que se consolidou no ano de 2004, já no primeiro mandato do presidente Lula, do atual presidente, mas no primeiro mandato dele, em 2004, ela demorou 13 anos tramitando dentro do Congresso Nacional. E ela só existiu por causa de um udenista de carteirinha, o ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Foi o Antônio Carlos Magalhães, à época, que puxou essa reforma para dentro do Congresso Nacional
e foi uma forma de ele fazer um acordo com o presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso. E o que nos legou essa reforma do Judiciário, a última reforma do Judiciário? Nos legou o sistema de correição da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, são dessa última reforma. As súmulas vinculantes tão fundamentais para o Poder Judiciário, para fazer com que o Supremo Tribunal Federal interrompa debates estéreis na primeira instância de assuntos que já vinham sendo ou que já vêm sendo decididos em última instância de uma forma padrão pelo Supremo Tribunal Federal. E também os casos de repercussão geral. Foi uma herança dessa última reforma do Judiciário e também é uma maneira de você tornar mais objetiva a aplicação da justiça, né, para a sociedade. Então, esse artigo, né, em que o ministro Flávio Dino abre uma porta para que o judiciário, num ano eleitoral, em que vai haver uma mudança quase total do Congresso Nacional, toda a Câmara dos Deputados terá que ser renovada, mesmo que venham reeleitos em sua grande maioria, e 2/3 do Senado. É muito oportuna essa colocação do ministro Flávio Dino, porque esse tema ele terá que ser tema de campanha, mesmo que ele pareça áspero para a sociedade. Uhum. Muito bom. É sempre bom também lembrar que a extrema-direita quer cada vez mais vagas ao Senado, justamente porque tem a possibilidade, por meio do Senado, de conseguir eventualmente impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Falando na renovação das duas casas. E Lula, uma reforma no judiciário, falando sobre isso, acho que ao longo dessa semana, né, Rodrigo, no N2, ela é defendida pelo PT. Tivemos essa indicação porque a ministra Gleisi Hoffmann deu uma entrevista para o UOL nessa semana e já adiantou justamente essa defesa, né? O partido deve incorporar esse tema ao programa partidário, então esse assunto é detalhado nesse novo projeto político do partido, vai ser apresentado nessa semana no Congresso Nacional do PT. E esse documento prevê, entre diversas medidas, elaborar normas de conduta para as cortes superiores e também traz uma citação expressa ao Supremo Tribunal Federal. Então, fica bastante claro isso. Esse posicionamento vai ser analisado depois de juntar os integrantes do governo e também do partido, né, do PT. Eles vão discutir o alcance desse tema, o quanto isso impacta o período eleitoral, porque é claro que existe o temor de como é que a oposição vai usar isso, né? Se pode explorar o comportamento dos ministros para desgastar a campanha do presidente Lula, então tudo isso é uma preocupação também. Quero aproveitar e trazer um dado, uma pesquisa da Datafolha que foi divulgada na semana passada, mostrando que 55% dos brasileiros tiveram conhecimento das suspeitas de ligação de ministro do Supremo com o caso do Banco Master, e aí acreditam que há magistrados envolvidos. E já falamos algumas vezes, né, do quanto as pessoas associam o escândalo do Master ao governo, ou então ao Centrão, enfim, quais são as associações, e tem uma boa parcela que associa ao governo Lula. Esse novo programa do PT, só para finalizar, ele foi elaborado por uma comissão coordenada pelo ex-deputado José Dirceu, conversamos com ele também essa semana, né, que já defendia uma reforma no judiciário, e também a Gleisi Hoffmann, que eu comentei agora, que tem falado publicamente sobre isso. Rodrigo, quer ir lá primeiro? Não, o que eu quero dizer é que, já toquei nesse assunto aqui na abertura. Boa tarde para você, Lula, bem-vindo aqui. Falei rapidamente aqui na abertura duas coisas. Primeiro, essa entrevista do Flávio Dino repercutiu bastante. Eu estava olhando aqui, é a terceira manchete no site UOL. Dino propõe reforma do judiciário e abre novo embate com Fachin por agenda ética. É uma tentativa do Flávio Dino de não deixar só na mão do Fachin a proposta de reformar o Supremo, porque, no entendimento do Dino, se vier só do Fachin, vem com esse caráter mais de uma coisa mais do moralismo ali, das medidas internas do Supremo. O que o Dino está propondo é algo para fora, é algo institucional, é algo estrutural, que a sociedade debata melhor
o Poder Judiciário. Então, ele evita que fique só na mão do Fachin, dessa agenda mais moralista e tal, e só na mão da extrema-direita, porque esse é o outro risco. A extrema-direita dá a impressão de que todo problema é trocar 3 ou 4 ministros do Supremo, passar o rodo geral e colocar gente conservadora no lugar dos que forem derrubados, que é o projeto deles, né, de dominar o Supremo Tribunal Federal. Então, só para ressaltar a minha impressão muito forte de que o Dino se adianta nesse momento e traz esse debate com outro viés, para não deixar os setores progressistas, seja na política, seja no judiciário, porque o Dino representa um setor progressista dentro do judiciário, não ficarem na defensiva, como se tivessem que ser os defensores da ordem atual. Não, está tudo bem na ordem atual. Não está. A gente sabe que não está. Que tem algumas coisas aí que estão bem equivocadas na administração do judiciário. Não deixar que essa defensiva favoreça a direita no momento de campanha eleitoral, e o PT também está assumindo esse discurso, como trouxe a Gabi aí, fazer, sim, reforma do judiciário. Então, eu acho interessante, acho que é um movimento inteligente, talvez tenha demorado um pouco, mas permite ainda que se faça esse debate no ano de campanha eleitoral, sem ser só o debate de vamos derrubar ministro do Supremo, que é o que diz a extrema-direita. Isso, exatamente. Lula. Não, excelente essa incorporação, né, do tema do artigo do ministro Flávio Dino, Reforma do Judiciário, ao programa que o PT vai lançar nesta semana aqui em Brasília, que vai ser um dos temas da semana, do resto de semana, depois da quarta-feira, esse encontro aqui em Brasília, onde o partido do presidente da República irá modernizar, reformar o seu programa, e agora já incorporando essas sugestões que o ministro Flávio Dino faz, para que, volto a esse ponto, que não é pouco sutil, né? Para que no ano eleitoral a sociedade coloque em tela a necessidade de mudar o judiciário para modernizá-lo, para entregar ao nosso arcabouço jurídico ferramentas que transformem a justiça em algo mais confiável, mais célere, em benefício do cidadão, no fim das contas. E quanto a esse encontro do PT, Rodrigo, Gabi, tem um dado aqui de bastidor, foi o ex-ministro José Dirceu, que foi encarregado de organizar as ideias, de organizar o texto que vai ser apresentado. Isso é uma deferência a toda a história dele e também a liderança que ele tem dentro do partido. Agora, quando o Zé Dirceu pegou os papers que já existiam circulando e leu, a primeira coisa que ele disse foi: pelo amor de Deus, né, vamos tirar, né, esse mofo do passado que tem aqui dentro de alguns textos, porque tinha texto que estava propondo que o PT dissesse que só existiam, a um momento desse, e essa observação foi do Zé Dirceu, a um momento desse, né, da nossa história, século XXI, ano de 2026, havia gente dentro do PT que queria que fosse dito nesse documento que só existiam 3 tipos de empresa: estatais, públicas ou unipessoais, né? E que todo o resto, né, deveria ser tratado de outra forma dentro do nosso arcabouço. Ele disse: olha, né, isso é para quem não está na cena política nos últimos 35 anos, né? Então, vamos tratar de forma adulta. Então, foi muito saudável, né, que o José Dirceu, do alto da sua experiência, da sua trajetória política, tenha feito a condução desse texto, porque ninguém melhor que ele faria um desbastamento dos excessos que ainda existem dentro da militância para dar um programa factível, um conjunto de propostas e de sonhos, né, partidários que seja efetivo e eficaz na busca pelo voto. Muito bom. Lula, eu queria aproveitar que a gente está nessa conversa aqui também sobre o judiciário e trazer um outro embate que envolve o ministro Gilmar Mendes, né?
que enviou para o Alexandre de Moraes uma notícia crime contra o ex-governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, e pediu que ele seja investigado no inquérito das fake news. Esse procedimento é sigiloso, o Alexandre de Moraes enviou a notícia PGR e ainda não tivemos a manifestação da PGR, mas já dá aqui para comentar a respeito disso, né? Por que o Gilmar tomou essa iniciativa? Porque o Romeu Zema divulgou um vídeo nas redes sociais, isso aconteceu no mês passado, em que tinha um boneco imitando o Gilmar Mendes, conversando com um outro boneco, que se representaria ali o ministro Dias Toffoli. Então, o que acontece nas imagens? Um fantoche do Toffoli pede para o fantoche do Gilmar Mendes suspender a quebra do sigilo determinado pela CPI do crime organizado, e aí vem a anulação dessa decisão, né? E em troca, o que ele pede? Só uma cortesia, abre aspas aqui, tá? Só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. E aí, claro, se referindo ao resort Taiaiá, que era do Dias Toffoli, foi comprado por um fundo ligado ao Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, né? E nessa notícia crime, o Gilmar Mendes, ele fala o seguinte, abre aspas, Zema vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria pessoa, fecha aspas. E o Zema tem falado muito sobre os ministros, dizendo que eles não podem ser intocáveis. Na semana passada ele disse que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, eles não merecem só impeachment, eles merecem prisão. E aí temos o posicionamento, depois disso, do próprio Romeu Zema, para a coluna da Mônica Bergamo, na Folha. Ele disse que os ministros vão ter que prender o Brasil inteiro se quiserem evitar o uso do humor como instrumento de críticas e que, se quiserem me intimidar, estão conseguindo o contrário. Me sinto mais indignado, mais inconformado e com ainda mais energia para criticá-los, foi o que disse o Romeu Zema depois dessa notícia crime que foi feita pelo Gilmar Mendes, Rodrigo. Bom, aí tem vários ângulos possíveis, né? Primeiro, o Romeu Zema é uma figura lamentável, né? Não estamos falando de alguém aqui que traz um tema filosófico para o debate, o Brasil precisa melhorar a qualidade do judiciário. Não é o Flávio Dino, tá? É o Romeu Zema. É o Romeu Zema. E também ele não faz uma simples brincadeira, né? Isso que me chama a atenção. Não é que ele debocha, usa o humor, simplesmente, né? Ele, de certa maneira, propõe que os dois ministros estão cometendo crimes. E o Gilmar Mendes reage com muita energia a isso. O primeiro é o seguinte, o Zema está querendo fugir lá dos 3%, 4% que ele tem nas pesquisas. Ele está com o nome ainda como pré-candidato a presidente, muita gente achando que ele pode até negociar uma vice com o Flávio Bolsonaro, mas é pouco provável isso hoje, porque o Flávio está priorizando ter uma mulher como vice. Então, ele precisa sair da irrelevância eleitoral nacional e percebe que, para fazer isso, um dos caminhos é atacar o Supremo Tribunal Federal. O ataque ao Supremo, né, Gabi? O ataque ao Supremo Tribunal Federal é um bilhete em que o sujeito se coloca, eu sou tão bolsonarista que eu estou confrontando diretamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão. Então, está dentro de uma agenda, inclusive, perigosa, golpista, em que eles pretendem intervir, derrubar e manipular o Supremo Tribunal Federal, que teve o papel que a gente sabe contra o golpismo. Mas, de outro lado, o Lula e Gabi, acho que a gente pode debater se o ministro Gilmar Mendes, ao agir, às vezes, da maneira como age, não está exagerando um pouquinho na dose, na hora da reação. Eu não digo que não tenha que haver reação, tem que haver. Mas se ele se sentiu atacado, abre um processo. É o que se faz no judiciário, né? Abre um processo. Isso seria totalmente legítimo, correto do ponto de vista do Gilmar. Sentiu ofendido, mais do que ofendido, né, nesse caso aqui, caluniado, talvez, abre o processo. Agora, usar o poder de ministro, de um dos 11 ministros, para atacar de volta o Zema, e parece que às vezes acaba reforçando o discurso da extrema-direita, que é de que eles se julgam acima do bem e do mal. Isso é um problema sério nesse momento. Se o Supremo não faz nada, eles vão vir, a direita vem com tudo para matar. Se reage exageradamente, eu acho que retroalimenta o discurso da extrema-direita. É a minha impressão, né, Gabi? Eu não sei se o Lula vai trazer outras
outros ângulos aí dessa troca de gentilezas, entre aspas, do Gilmar com o Zema. Eu achei excelente, ô Lula, e lembrando que essa não é a primeira notícia, né? Tudo bem que foi na semana passada, mas quase que no espaço de uma semana que o Gilmar Mendes reage de uma maneira enérgica, né? A questões políticas também. Exato, Gabi e Rodrigo. Rodrigo, vou começar com esse ponto. O ministro Gilmar Mendes, na semana passada, reagiu àquele relatório pedestre, aquele relatório equestre, né, do Alessandro Vieira, com um tom acima, né, uma oitava acima do que deveria ter feito, porque pareceu que ele queria apostar na crise, né, e não teve o bom senso de ser o que ele é, o decano, né, aquele que tem que ser o mais maduro, né, no momento de imaturidade institucional, aquele que tem que resolver as crises. É a mesma postura com esse vídeo agora, o vídeo de campanha do Romeu Zema. Agora, para usar assim um linguajar que não é nem muito meu, né, eu diria o seguinte, que o Zema cifo com esse vídeo, porque esse vídeo é muito, muito vagabundo como peça de campanha. Como peça de campanha, ele contém crimes. Ele contém crimes porque alguém que está pretendendo a presidência da República permitiu que a sua equipe de marquetagem fizesse um vídeo acusando 2 ministros do Supremo de organização criminosa. É isso que está naquele vídeo. Isso é um absurdo em qualquer hipótese, né? E tem que ter uma reação, e não deve ser uma reação do ministro Gilmar Mendes, tem que ser uma reação institucional, como o ministro Edson Fachin fez na semana passada contra aquele relatório vagabundo do Alessandro Vieira. Agora, o ministro Gilmar Mendes deveria, sim, ter aberto uma queixa-crime, ter aberto uma ação, e a partir da ação, investigar, né, de maneira silenciosa, deixar que a instituição Supremo funcionasse, né, para que seja dura contra esse político que está usando de ferramentas erradas para pedir voto. Porém, o conteúdo do vídeo, como você falou, Rodrigo, o conteúdo do vídeo, se fosse num programa de humor, num programa da TV Pirata ou do Cacete Planeta, programas que tivemos no passado que praticavam humor ácido, que eram muito inteligentes, tá? Na transformação de temas políticos áridos, pesados, em algo que fosse muito acessível à sociedade, a gente não estaria falando disso aqui, né? Por quê? Porque aquele vídeo cabe num programa de humor, na crítica saudável da sociedade e da imprensa a uma instituição, Poder Judiciário, que tem que reaprender a funcionar de forma correta, célere, né, a favor da sociedade, mas não dentro de um programa de um candidato a presidente da República que está em busca de ampliar o seu eleitorado em cima justamente daquela parcela doente da sociedade brasileira que não compreende o funcionamento institucional e a separação de poderes. Então, eu acho que aí temos uma questão que tem que ser vista de 2 formas. Uma é pelo que ela é, um crime por ter sido cometido por um candidato a presidente da República contra a instituição Supremo Tribunal Federal e chamando de bandidos 2 ministros do Supremo. 2 é a questão da liberdade de opinião, né? Se esse mesmo programa, tivesse sido transmitido num programa de humor.
Boa, Lula, é isso, né? E ele querendo voar, claro, nas asas do bolsonarismo, né? Embarcar nesse voo aí também. Eu queria aproveitar, gente, ainda dá tempo de falar sobre o fim da escala 6 por 1, né? O Hugo Mota vai indicar um nome de um perfil mais moderado para a relatoria dessa PEC, o presidente da Câmara, né? E o que seria esse perfil mais moderado, segundo a CNN? Deve ser um deputado do Centrão, mas que tenha um posicionamento favorável à proposta. Então, o governo chegou a articular uma tentativa para tentar emplacar um nome também para essa posição, só que o Hugo Mota, como a autoria do texto já é de um governista, então ele quer alguém do Centrão, né? E a tendência é que o Hugo Mota anuncie também a instalação da comissão especial agora na quarta-feira, a data em que a Comissão de Constituição e Justiça vai votar essa PEC. O Paulo Azi, vou lembrar aqui, o deputado federal que é o relator, ele apresentou um parecer favorável, então, pela admissibilidade, e a comissão especial vai marcar o início oficial desse debate sobre a PEC. Aí é que entram os principais temas e os que estão em destaque nessa história, né? As possibilidades de incluir regras de transição, claro, não vai ser implementado automaticamente, mas vamos ver o tempo que isso vai levar, né? A diferenciação entre os setores e também a compensação tributária para as empresas. Acho que aqui estamos falando principalmente de empresas pequenas, né? Essa sim a preocupação do governo desde o começo. Simone Tebet, quando ministra, já falava muito sobre isso. Vou passar para o Lula primeiro, Sim, porque daqui a pouquinho o Jamil Chad já está chegando aqui para conversar com a gente também. Vai lá, Lula. Perfeito. Esse tema, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está colocando com o Centrão, que é o núcleo ao qual ele pertence dentro da Câmara, mas ele tenta agradar os empresários, mas ele vai ser atropelado pelos fatos, porque o tema está crescendo do ponto de vista eleitoral, o tema está crescendo nos municípios para onde os deputados que estão em busca de voto para a reeleição retornam nos feriados, tem esse agora, vai ter logo mais o do 1º de maio, e eles vão sentir o calor, o bafo, né, do eleitorado no cangote. E aí vão retornar para a Câmara, para o Congresso Nacional, tendo que fazer aquilo que o presidente Lula quer, agilizar esse debate. E, por fim, a essa escala completamente reacionária e retrógrada que nós temos ainda hoje, a escala de 6 por 1, e instituindo a semana de 40 horas, a escala no mínimo 5 por 2, com a possibilidade de se avançar para uma escala de 36 horas semanais de trabalho, como nós temos já há algum tempo que eu falo há pelo menos 30 anos, em países que foram caminhando de maneira mais rápida para um estado de bem-estar social, como os países nórdicos, como a Alemanha, né, rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial. Estou falando de um tema que há 30 anos não é questão de debate. Na Alemanha, onde a semana é de 40 horas, a escala é 5 por 2, e hoje já se debate, já se aplica escalas 4 por 3, como uma forma de você revigorar a economia, de você criar novos turnos, de você criar novos trabalhos temporários para quem vai fazer aquele contraturno da escala de trabalho. Então, esses políticos atrasados do Centrão vão sentir no cangote, nas suas bases, o bafo de quem quer que esse debate seja travado de imediato dentro do Congresso. Muito bom, Lula. Você até citou outros países, tem também os mais próximos da gente aqui na América Latina, né? México, Chile, até Colômbia também. Então, Brasil, espero, a partir. Vamos ver como é que vai ser lá a reformulação desse texto, né, no Congresso, mas a gente espera que seja caminhando para isso, né?
para um texto, isso sim é um texto atualizado, né? E não a MEI, como muita gente quer dizer, né? A pejotização, isso que é modernizar o mercado de trabalho. Não é isso, sim a redução da jornada, né? Olhar para os trabalhadores. Obrigada, Lula. Importante ter você aqui com a gente nessa emenda de feriado, meu querido. Obrigado, tuas ordens, Gabi, né, Rodrigo, né? E vamos lá. Vamos nessa. É isso. Agradecendo ao Luiz Costa Pinto e o governo, né, Gabi? A gente tem falado bastante dessa história das 6x1. Você tem a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que é essa que você explicou aí, a tramitação e tudo. E tem o projeto do Lula, né, do presidente Lula, que é o projeto com urgência. Os dois estão caminhando em paralelo para ver qual deles tem chance de ser votado mais rápido. A oposição fica com vergonha de dizer que quer derrubar esse projeto. Então, está enrolando regimentalmente para ver se consegue empurrar bastante para frente e esvaziar o projeto. Se passar, é mais um argumento forte do Lula no ano eleitoral, né? Além da redução de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, é um outro ajuste importante na questão trabalhista. O Brasil, né, Gabi, a gente, durante os governos Bolsonaro e Temer, nós tivemos uma regressão trabalhista. As pessoas passaram a ter menos direitos. Passou a haver uma naturalização de não ter direito nenhum, em certos casos. A gente está regredindo. Agora, no governo Lula, você tem duas propostas que podem atualizar um pouco isso. Primeiro, a justiça tributária, né? Aí não é direito trabalhista, mas é direito tributário, que é quem ganha menos pagar menos imposto. E o segundo é esse, acabar com a escala 6x1 no Brasil. Excelente lembrança, Rodrigo. O regime de urgência, só lembrando que tem um prazo de 90 dias, né? Se somar a Câmara e o Senado. Então, exato, pelo menos fica uma margem de segurança, né? Ter esse projeto do governo, mesmo que o Hugo Mota não queira pautar, é um instrumento de pressão também muito importante para a gente continuar discutindo e avançando antes das eleições desse projeto. Jamil Chat está chegando aqui para conversar com a gente também. Nosso primeiro assunto vão ser as terras raras. Jamil, boa tarde para você. Aliás, agora já é boa tarde para você ou continua sendo bom dia? Como é que está essa história? Bem-vindo. Boa tarde, boa noite aqui, Gabi, Rodrigo. 10h38 aqui em Genebra. Estamos em Genebra. Agora em Genebra. Já voltei da Ásia. Que o Jamil foi falar 10 e tanto, aqui ele chegou a pensar onde é que ele estava mesmo. Aqui em Genebra, Rio de Janeiro, São Paulo, Pequim ou Xangai? Nem se recuperou do jet lag ainda, acho, né, o Jamil, depois de voltar da China. Às 4h, aquela história toda de jet lag. Mas tudo bem, daqui a pouco eu entro aqui no fuso. Sendo assim, Jamil, é ainda mais importante ter você com a gente, viu? O seu esforço para estar aqui nessa emenda de feriado. Diga, querido. Não, eu ia fazer uma piada sobre fuso, mas deixa, só para a idade minha e do Rodrigo. Ninguém vai lembrar quem era Viola. Lembra do Viola? O Viola, sim. Você lembra do Viola? O Viola foi para a Copa do Mundo, Gabi, e ele até jogou bem, entrou poucos minutos, mas voltou de 94 campeão do mundo, né, Rodrigo? Você lembra? Sim. E aí ele volta dos Estados Unidos, né, para o Brasil e volta a jogar no Corinthians. E nada que sai gol, e não vai, e não rende. Aí um dia um repórter pergunta para ele, e aí, Viola, o que está acontecendo? E assim, isso meses depois, ele fala, fuso horário ainda, né, com os Estados Unidos. Pô, 3 meses depois, é isso aí. Exatamente. Mas eu prometo que eu vou encurtar esse período de adaptação. Vamos lá. Boa, Jamil. Essa história eu conheço porque eu sou corintiana, né? Então eu herdei essa história, muito bom. Mas é isso mesmo. E a gente vai falar, eu adiantei o assunto aqui, né? Terras raras, porque tem uma empresa estadunidense que é a USA Rare Earth. Anunciou hoje que comprou a única mineradora de terras raras do Brasil. A empresa se chama Serra Verde. Algumas pessoas já conhecem esse nome. Ela fica em Goiás e esse acordo de venda foi firmado em 2,8 bilhões de dólares, dividido em dinheiro e ações. Já me chamou a atenção esse número, né? Assim, só de investimento. Em nota, essa mineradora, a Serra Verde, anunciou que o negócio prevê o fornecimento de 100% da produção para uma sociedade capitalizada pelo governo dos Estados Unidos e algumas fontes privadas, e esse acordo deve durar
15 anos. Essa negociação contou com a participação direta do governo Donald Trump, e em janeiro, essa mesma empresa estadunidense recebeu um investimento de 1,6 bilhões de dólares do governo Trump, que passou a controlar 10% da companhia. Então, o governo Trump hoje, né, com 10% das ações da empresa, que vai controlar as terras raras brasileiras. E me lembrou, o Jamil, a gente já falou algumas vezes sobre o Caiado, né, o posicionamento do governador de Goiás, né, ex-governador, a respeito das terras raras brasileiras e praticamente dizendo, olha aí, o estado de Goiás está à disposição e que isso seria inconstitucional em relação ao governo brasileiro. Então, eu fico na dúvida como é que foi feita toda essa negociação. Olha, Gabi, essa é uma história muito complexa e ela é reveladora, basicamente, dessa relação também estratégica das terras raras com o resto do mundo. Vamos na matéria eu trago, inclusive, o histórico dessa empresa, a empresa no Brasil, porque ela, de fato, não é brasileira 100%. Se você pegar o histórico dela, desde 2010, ela já tem o envolvimento de fundos estrangeiros, de fundos americanos, fundos britânicos, ela negocia com a China, enfim, ela é uma empresa no Brasil, ela é a única mineradora de terras raras no Brasil, mas ela não é uma Embraer, ela não é a Petrobras, ela não é uma empresa 100% brasileira, longe disso. Mas isso é só uma parte da história. Quando essa empresa, então, agora anuncia a compra, basicamente, do projeto inteiro por 2 bilhões e 800 milhões de dólares, a gente precisa entender o contexto. O primeiro deles você já colocou aí, Gabi. É uma empresa que agora, em janeiro, ganhou uma injeção do próprio governo de Donald Trump. Então, não é que é uma empresa absolutamente privada, que não tem nenhum envolvimento com o governo. Não, ela acaba de receber uma injeção de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E o que ela vai e faz logo depois? Compra uma mineradora no Brasil. Então, obviamente, tem uma relação entre o aporte que ela recebeu do governo de Donald Trump e a ação que ela está fazendo agora no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. Mas não termina aí, Gabi. E aí esse é um ponto que eu gostaria de trazer, porque é também reveladora, eu diria, do comportamento do governo Trump. Vamos lá. Quando o governo Donald Trump faz esse repasse de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para a empresa, uma espécie de intermediária precisa ser criada, ou precisa estabelecer, justamente para que esse financiamento saia do governo e possa chegar até a mineradora. Isso é normal, isso não esses intermediários, essas empresas que fazem essa intermediação financeira, é absolutamente normal. A questão é que quem é que foi escolhido para ser o intermediário entre o governo Trump e essa empresa de mineração? Uma empresa do setor financeiro que, por acaso, mas completamente por acaso, Gabi, era do secretário de Comércio do Donald Trump. Olha só, a empresa que faz a mediação, eu diria a interlocução financeira entre o dinheiro público e o dinheiro, e basicamente a empresa privada, era do secretário de Comércio, o atual secretário de Comércio. Mas você fala, mas ele deixou a empresa? Deixou sabe para quem? Para os filhos dele. Então, né? Então, assim, vamos lá. A empresa que intermediou o dinheiro que abasteceu essa companhia para depois ela comprar a empresa no Brasil é do secretário de Comércio dos Estados Unidos. Então, claro, os democratas estão absolutamente enfurecidos com isso. Os democratas, o Partido Democrata, os senadores democratas, parlamentares democratas mandando cartas justamente para a administração Trump dizendo, opa, será que não tem um conflito de interesse, não? O governo dando dinheiro para uma empresa que passa justamente pelas mãos da empresa dos filhos do atual secretário de Comércio? Que história é essa? Né? Ou seja, nós estamos vendo no Brasil o resultado de uma relação que é, no mínimo, questionada nos Estados Unidos. E, como você falou, passa por Goiás. Sem dúvida nenhuma, isso tudo fica no estado de Goiás.
Rodrigo, poucos conflitos de interesses aqui em que o Jamil conta para a gente nessa história. Eu achei impressionante essa parte de que é uma empresa diretamente, quer dizer, a intermediação feita diretamente por alguém que está dentro do governo do Trump, né? É uma regressão, né, que a gente vê no Brasil. O Brasil que nos anos 50 e 60, para botar na perspectiva histórica, né, travou grandes lutas, primeiro para construir a Petrobras. Depois, nos anos 60, vamos lembrar que o Brizola faz a estatização de empresas da área de telefonia, que na época eram a ponta de lança, era o que tinha de mais tecnológico no mundo, eram as empresas de telefonia. O Brizola, quando governador do Rio Grande do Sul, estatiza as empresas de telefonia a empresa de telefonia lá no Rio Grande do Sul, né? E houve várias campanhas nessa mesma linha, para que o país tivesse o controle de setores tão estratégicos naquela época, né? E agora nós estamos entregando, o Brasil privatizou algumas dessas empresas, né? Não a Petrobras totalmente, mas CSN e tal, e começa já entregando, já me explicou muito bem, não que fosse uma estatal, né, era uma empresa privada e até com participações já de fora, mas entregando diretamente para a gestão dos norte-americanos e da pessoal do Trump a gestão das terras raras no Brasil. A gente vai ter que se criar um movimento nacionalista de novo no Brasil pela esquerda, viu? Um movimento que não seja de exclusão contra os estrangeiros, não nesse sentido. Um outro, o nacionalismo econômico, porque o mundo inteiro, onde os países estão conseguindo resistir no mundo inteiro, são países que levam isso bastante a sério. Então, um nacionalismo econômico, não esse nacionalismo excludente, racial, étnico, que acaba gerando mais problemas e mais ataques. Não, mas para a gente recuperar. Isso eu acho que vai acontecer, gente. Nós estamos no meio ainda da onda da extrema-direita batendo, vai ter que ter uma onda para a gente se contrapor a isso, porque está demais. Essa situação aqui é impressionante. O governo Lula está estudando, né, a criação da Terrabras, por exemplo, até esse nome é um estudo ainda, né, mas é um projeto do governo Lula voltado para pesquisa, para extração, refino e comercialização das terras raras aqui no Brasil, né, voltado para o nosso país. Exato, Gabi, porque não adianta a gente estar sentado sobre um verdadeiro tesouro e entregar esse tesouro, por mais que o valor imediato seja elevado, né, dessa venda, e depois comprar tecnologia que usa justamente esses materiais. Então, sempre vai ser desigual se esse for o caminho. Se for o caminho do fornecimento, mais uma vez, 500 anos depois, a gente continua apenas sendo fornecedor de matéria-prima da mais básica, ainda que seja para depois ser transferida de alguma forma a recursos públicos, ok, mas não é essa a questão. A questão é saber qual é o projeto de desenvolvimento tecnológico do país. Essa é a questão principal. Eu acabei de voltar da China, eu posso dizer para vocês que existe um plano permanentemente atualizado a partir do que existe de tecnologia. E aí, claro, falar, não, mas isso é o Estado muito presente, nós não queremos... Não, eu estou num outro continente, neste momento, na Europa, que passou 200, 300 anos com um controle máximo por parte do Estado sobre o que era o desenvolvimento da região. Então, nada dessa história de que o livre comércio. Não, aqui na Europa... Vou contar uma história muito curta, Gabi, prometo, da Suíça. A Suíça, para você abrir uma loja, livre comércio, o liberalismo, eu abro a loja que eu quiser. Não é bem assim, não. Se você chegar aqui com uma grande loja, né, para o IKEA, ou Carrefour, ou etc., aqueles grandes supermercados, grandes superfícies, vai ser feito, na cidade onde vai ser instalada a loja, vai ser feito um estudo de impacto social e econômico. Ou seja, quanto vai custar socialmente para aquela região ter aquela empresa ou ter aquela loja? Vai gerar quebras? Qual vai ser o impacto social? É positivo ou é negativo? E se for negativo, a empresa não é autorizada a abrir a sua loja. Então, mas isso é num país comunista? Não, é na mínimo, né? Não, é na Suíça. É verdade que a bandeira também é vermelha, mas não é comunista. Tá? Então, só para a gente deixar claro. Mas, ou seja, não é verdade que essa é uma lei absolutamente
fundamental, de que tudo é possível. Não, os governos tomam basicamente o controle dos seus destinos. E eles tomam também na área econômica, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Jamil. Eu queria trazer um outro assunto aqui que diz respeito aos Estados Unidos também, que basicamente faltam 2 dias para o fim do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, só que Donald Trump parece que não tem nenhuma expectativa para prorrogar essa história, né? Ele deu uma entrevista para Bloomberg e disse que estender o cessar-fogo é altamente improvável, gente. Então, o Trump disse que se o cessar-fogo acabar sem um acordo de paz, muitas bombas começarão a explodir. Então, já está fazendo uma nova ameaça e o Irã, do outro lado, ainda não decidiu se vai participar ou não dessa nova rodada de negociações, que essa negociação ela é mediada pelo Paquistão, né, Jamil? Então, quero te ouvir sobre a expectativa em relação a isso, mas muito preocupante, assim, não ter um horizonte no sentido de um cessar-fogo. É muito preocupante, Gabi, porque a previsão no fim de semana chegou a ser até positiva, né? Donald Trump disse, perdão, o Irã primeiro disse que tinha reaberto o Estreito de Hormuz, depois Donald Trump, numa primeira postagem, também falava isso, depois ele muda, minutos depois ele muda e diz que ele então ia fechar, ia implementar um bloqueio, e justamente essa mudança de postura dos Estados Unidos criou um impasse na retomada da negociação. Só para a gente entender aqui uma questão fundamental. O prazo para terminar o cessar-fogo é amanhã à noite, do horário de Teherã, perdão, do horário de Washington. Então, amanhã à noite acabará esse período de 15 dias de cessar-fogo. E aí existiam 2 possibilidades. A primeira possibilidade era de que, claro, um acordo fosse obtido para, então, estabelecer finalmente um acordo de paz, ou pelo menos eu diria, um período de negociação, pelo menos no qual ninguém atacaria, nem os americanos atacariam, nem os israelenses atacariam, enfim, a gente teria uma espécie de suspensão do conflito. A outra possibilidade, infelizmente, é a retomada do conflito. E esse é o problema, porque neste momento não há nenhuma certeza de que haverá algum tipo de reunião amanhã no Paquistão ou em nenhum outro lugar do mundo para, de alguma forma, chegar a um acordo. E se não houver um acordo, aí, claro, a expectativa vai ser prorrogado esse cessar-fogo para dar mais uma chance, ou simplesmente os países vão voltar à guerra. Há uma percepção, e isso eu tenho escutado, de que ninguém mais quer voltar à guerra, propriamente dito. Mas, ao mesmo tempo, como justificar não voltar à guerra se você simplesmente não tem um acordo? Principalmente para Donald Trump, que até agora não explicou por que a guerra foi lançada. Então, existem muitas incertezas. Tem um aspecto que eu queria trazer aqui rapidamente, Gabi, que é justamente uma espécie de encruzilhada que Donald Trump vive. Olha só que interessante. Para Donald Trump, essa guerra está tendo um impacto muito negativo entre os seus eleitores. Né? Os seus eleitores que estão pagando mais caro pela gasolina, seus eleitores que disseram, calma aí, a gente elegeu esse governo que prometeu não entrar em novas guerras. E, de repente, olha lá onde nós estamos e olha lá o barril do petróleo, basicamente a gasolina no meu carro, com um preço inédito nos últimos anos. Então, nesse aspecto é muito ruim. Mas tem um outro pessoal que está ganhando muito, que são as empresas de petróleo dos Estados Unidos. Essas empresas estão ganhando muito, em 2 sentidos. Primeiro, porque o barril está a mais de $100, e 2, porque aqueles que não estão conseguindo mais comprar petróleo no Oriente Médio estão comprando dos Estados Unidos. Então, as empresas estão ganhando muito. Aí você vai falar, não, mas calma aí, ele vai pensar no eleitor, porque, afinal de contas, ele precisa do eleitor para vencer a eleição. É verdade, mas as empresas de petróleo são as financiadoras da campanha. Falando em petróleo, eu até queria comentar aqui que o presidente Xi Jinping, né, da China, ele disse que o Estreito de Hormuz deve estar totalmente aberto à navegação. Então,
uma preocupação, a China até se manifestando sobre isso, né? A China que tem uma posição normalmente muito mais quieta, né, Jamil? Assim, se posicionar publicamente é algo mais raro. Foi uma ligação telefônica com o príncipe herdeiro saudita, o Mohammed bin Salman, nessa segunda-feira, em que houve essa declaração do Xi Jinping, segundo a emissora estatal chinesa CCTV. E ele também fez um apelo, claro, Pequim fez um apelo por um cessar-fogo para colocar fim a essa história, a essas hostilidades todas, pediu que todos os esforços contribuam para a restauração da paz. Mas como você explicou aqui, né, sobre o andamento nessas negociações, ainda está tudo muito nebuloso, está muito confuso, né, Jamil? Rapidinho para a gente fechar esse assunto também, mas acho que é importante porque dá um pouco do termômetro de como isso está sendo sentido globalmente. Sem dúvida, Gabi, e é curioso porque essa história da China, ela tem, obviamente, se aproveitado desse caos gerado por Donald Trump, e ela tem se apresentado, inclusive nessa declaração, como a espécie de guardiã do direito internacional, a guardiã da abertura dos canais de comércio do mundo, a guardiã da estabilidade do mundo, e ela quer, obviamente, se apresentar, ou pelo menos ela está usando essa ocasião para se apresentar como vamos dizer assim, o ator estável no mundo, o ator que traz estabilidade. Então, é desse jeito que a China está se apresentando. Com muita cautela, vamos olhar isso, porque, obviamente, a China, sim, é o local onde a censura acontece, com todos, inclusive comigo, enquanto eu estive lá, então, sem ilusão nenhuma sobre o que é exatamente o governo chinês, mas se aproveitando, sem dúvida nenhuma, da transformação, eu diria, da deterioração absolutamente veloz da credibilidade dos Estados Unidos. Muito bom. Jamil, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Então, hoje, né, segunda-feira, o pessoal, o alto comissionado, também o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, indo para o Paquistão, eventualmente, para ver o que consegue avançar nisso, né? Mas sendo J.D. Vance, eu também não coloco muita fé. Não sabemos, Gabi, porque, olha só, no começo do dia existia a informação de que ele estava indo para o Paquistão. No meio do dia já houve a informação de que não, ele não decolou. Então, a gente não sabe, literalmente, não sabe neste momento se ele chegará no Paquistão ou não. Gabi, mas só muito rapidinho, a tensão também subindo no mundo pelo fato de os Estados Unidos agora também quererem fechar um outro estreito marítimo, dessa vez lá mais perto da China, na Ásia, né? O dia de hoje, na Ásia, já começou com essa notícia de que há uma pressão dos Estados Unidos para o fechamento do Estreito de Malaca, né? Ali na Indonésia, para gerar pressão contra a China. Então, o tensionamento não acabou, as próximas horas vão ser importantes aí para a gente. Sem dúvida nenhuma. Mais uma preocupação, né? Não só da China, mas também da China, nesse sentido, não à toa também o presidente está se pronunciando. Jamil, bom ter você aqui com a gente, obrigada, bom trabalho por aí. Bom fim de semana, não, bom feriado para vocês. Até quarta-feira. Bom começo de semana, né? Na quarta-feira a gente se vê, Jamil. Obrigada. Beijo para vocês todos. Valeu. Rodrigo, na quarta, então, estaremos de volta, né? Mas hoje quase que é uma formação original aqui nesse plantão. Eu e você. Quase, com o Jamil Lula, faltou o Chico Sá, só para a gente ter equipe completa. O Chico Sá a gente deixou o Chico descansar nessa segunda-feira, mas na quarta está todo mundo de volta para o nosso posto. Bom ter você aqui comigo, então, meu querido. Bom descanso por aí. Já vai dar 6 horas, então hoje o horário está um pouco diferente, né? Para avisar para a nossa comunidade que está nos acompanhando. E eu queria trazer só o resultado da nossa enquete, né? Final. Você acredita que o Judiciário passará pela reforma necessária nos próximos anos? Vamos ver o resultado aqui da nossa enquete. Estava bem distribuído, viu? O resultado, pelo que eu estava acompanhando aqui. O pessoal não me passou a parcial final na nossa conversa, mas, pelo que vi aqui, estava bem distribuído, quase que 50-50 essa história, enquanto eu estava acompanhando. Aqui, ó. Nossa, 50-50. Acabei de receber o resultado.
Tá aqui. Isso não quer dizer, gente, que as pessoas não concordem que precise de uma reforma, assim, que elas não acreditam que nos próximos anos isso vai acontecer, né? Que pode demorar ainda, muita resistência do nosso Supremo e tudo mais. Esse é o nosso resultado. Muita gente comentou hoje com a gente sobre isso. Muito bem. Isso aí, Gabi. Vamos nessa, então? Quarta-feira nos vemos. Quarta-feira nos vemos. Bom feriado para todo mundo, para quem for descansar, bom trabalho para quem for trabalhar e até quarta-feira. Boa noite, pessoal. Um beijo Até para mais.